Ou seja, ele olha para a torcida do Flamengo e fala, tô nessa. Me espera um mês aí. Me espera. Eu quero. Teve áudio vazado do Jorge. Áudio vazado. Áudios vazados. Áudio vazado. É no sistema de som do aí estádio. notícias em Portugal também, que são muito favoráveis a ele. Né? O áudio favorável a ele. Vazou. Só não sei se vai ser favorável da Turquia, né? Na hora que os turcos perceberem, traduzirem aquilo, o que eles vão achar do tal áudio vazado. Não creio que vão curtir muito, não, né? Vamos escutar o áudio? Eu colocaria o Felipe Luiz. Eu colocaria o Felipe técnico. Luiz. Mas ele tem vontade, ele conhece o estilo do Jorge Jesus, ele jogou com ele. Amigo dos outros ali. Mas você acha que ele entraria na panela? Eu acho que não. É mais um acho. Mas então é um nome. Não, eu sei, mas você vai convencê-lo e falar, cara, ele tá jogando ainda. Vou pegar um jogador, botar pra treinar o time aqui, quer dizer, um orçamento de 1 bilhão, o elenco caríssimo. Turcos revoltados com o áudio do Jorge Jesus e pode resultar em demissão. Vamos ver a repercussão da imprensa sobre esse áudio vazado do Mister Jorge Jesus. Informações aí da ESPN. Depois tem Jovem Pan Esportes. Teve bate-boca do Mauro César com pilhado. Um bagulho de louco. Então dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Aqui, mais de 70% das pessoas assistem, gostam do canal, mas não estão inscritos. Então vamos mudar esse número, galera. Clica aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino, amassa o like e assiste esse vídeo até o final, porque tá recheado de notícias, informações do Flamengo sobre o novo técnico do Flamengo, que deve ser o Mister Jorge Jesus. Assiste até o final, não pula, meu querido. Vambora, hein? Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos chamar o Pedro Henrique Torre, a gente segue o nosso giro de repórteres agora para falar sobre o Flamengo. E, Pedro, tem pelo menos 2 anos, 3 anos que eu sempre te pergunto assim, a gente muda de assunto e volta para aí o Jorge Jesus, hein, Pedro? Pois é, né, Mari? É impressionante, assim, não para, é um círculo vicioso mesmo, sempre Jorge Jesus, por isso que a gente sempre fala do fantasma do Jorge Jesus, talvez só ele próprio possa acabar com esse fantasma para o bem ou para o mal. Então o Flamengo está indo nessa toada mesmo, tentando trazer esse fantasma para afastar ele próprio. É a busca do Flamengo nesse momento em torno do Jorge Jesus. A gente até esquece, tem um jogo contra o Maringá hoje, ou 20 horas, Copa do Brasil, fora de casa. Quem vai comandar é o Mário Jorge, treinador da equipe Sub-20. E o Flamengo vai dar alguns jogos aí para o Mário Jorge, tentando esticar a corda, analisar como vai se comportar a equipe sob o comando do Mário Jorge e se é possível o Mário Jorge comandar e ao mesmo tempo tentar convencer o Jorge Jesus a vir, de repente, mais daqui a pouquinho, ou então se dá para esperar mesmo o treinador até o fim do vínculo, o treinador português, o Jorge Jesus, até o fim do vínculo dele com o Fenerbahçe lá na Turquia, que deve ser ali o fim de maio e talvez um pouquinho no início de junho, por conta de jogos adiados, teve questão de terremoto lá e tudo mais, tem a Copa da Turquia também. Então o Flamengo vai analisando caso a caso, mas aí fica naquela questão, que é também ter um compromisso com o Jorge Jesus de que ele iria assumir a equipe logo depois de terminar o contrato com o Fenerbahçe. Não adianta esperar e o Jorge Jesus depois, não, eu mudei de ideia e realmente não vou querer assumir o Flamengo. Bom, diante disso, houve um áudio vazado, digamos, vazado por Jorge Jesus, enfim, quem quer que seja, que circulou nas redes sociais ontem à noite, o Jorge Jesus comentando essas conversas com o Flamengo e também questões financeiras e esse pedido de espera dele para o término de vínculo dele com o Fenerbahçe. A gente ouve esse áudio do Jorge Jesus agora. Bom dia, amigo. Aqui são 10 da manhã na Turquia. Aí no Brasil são o fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Quando se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta 1 mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia.
eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino, e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que uma semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei em dinheiro com o Márcio Braz, e já andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Estou a dizer isso pela nossa amizade e porque também és amigo do Márcio Braz. Um grande abraço. Tá aí então, né, o áudio do Jorge Jesus tentando, enfim, se justificar. É uma estratégia também, um jogo de xadrez. Ele deixa bem claro questões financeiras, pede para o Flamengo esperá-lo, enfim. Deixa bem claro também que não quer ter nenhum desgaste com a torcida do Flamengo. Se ele não vier, não foi por questões financeiras, o Flamengo poderia esperá-lo. Coloca, assim, também uma pressão na diretoria do Flamengo, que vai analisar, como eu disse, cogita, assim, esperar o Jorge Jesus. E aí, lembrando, são 13 jogos a partir de hoje, 13 jogos até o fim de maio. São 2 da Copa do Brasil, 3 da Libertadores e 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, que se inicia no domingo. É muita coisa, né não, Bruno, Mari? E o JJ alimenta, né? É áudio que vaza, é entrevista que vaza, é declaração que escapa, e ele vai alimentando aí Eu sou muito ingênua, Eugênio? Eu sou ingênua, Eugênio, de falar em áudio vazado? O Mari, porque essa é uma estratégia de comunicação que tem sido usada muito, não só no futebol, tá? Em outros segmentos da sociedade também, né? Você não pode falar certa coisa, não pode assumir publicamente o discurso oficial disso, né? Porque pode, de repente... Se bem que ele próprio falou mais ou menos sobre isso numa coletiva, a gente viu, né? Sim. Mas aí tem a questão do Flamengo e tal. E aí você... Porque hoje esse tipo de áudio, ninguém grava achando que vai ficar ali guardado a 7 chaves. Sempre tem alguém que compartilha com alguém, o outro compartilha com o outro, compartilha com o outro. Ó, mandou pra mim, mas não manda pra ninguém, tá? E assim foi, né? Assim chegou no Sport Center. Entre nós, ok? Porque, assim, o público, no final das contas, que ouve o áudio, ele ouve o áudio e ele tende a dar mais credibilidade a um áudio que é uma coisa pessoal ali, do que uma nota oficial escrita, entendeu? Sim. Então, são estratégias modernas de comunicação que muita gente usa. Eu, agora, não tô condenando ninguém por usar isso, porque é recorrente, é o tempo inteiro. Agora, o problema continua sendo o mesmo, o cerne da questão continua o mesmo, que é espera ou não espera. Vamos acreditar que, sim, foi uma estratégia de comunicação, e se foi uma estratégia de comunicação, tem tem uma sequência, né? Se é uma estratégia, como ele quer ser percebido após a exibição do áudio? Ele quer ser percebido como alguém muito simpático ao Flamengo, que é alguém que não está pedindo mundos e fundos para voltar para o Flamengo, que não é essa a questão. A questão é, o Flamengo quer que ele volte agora, e agora não dá. Eu preciso, inclusive, conversar com o presidente. Foi falado isso. Ou seja, ele olha para a torcida do Flamengo e fala, tô nessa. Me espera um mês aí. Me espera. Eu quero. Então, parte ainda para um outro desdobramento. Eu acho justo que a diretoria do Flamengo faça uma outra opção, mas antes do Jorge Jesus, porque tem todos os jogos que o Pedro falou, tem o tempo e tal. Mas, entenda, se ele já foi percebido uma vez, ele pode fazer outros áudios. E ele nem precisa fazer outros áudios. Porque o áudio que ele já fez, já faz com que o torcedor espere por ele. Então, por isso e por outros motivos, eu acho... esse casamento vai ter que ser reatado, gente. Não, eu e o Bruno, a gente estava conversando em off. Senão vai ser um inferno para quem ficar. A gente estava conversando em off ali, né? Porque ontem, essa semana, eu falei, não sei se eu espero, muita coisa e tal. E você tinha falado de esperar. Aí o Bruno hoje me refez a pergunta, né, Bruno? Eu falei, cara, às vezes é bom esperar e pronto, sabe? É isso, é mais pelo... paz. Eu espero. Espera, volta, resolve essa história e pronto. Eu acho que ele é... Só porque tá falando... Para o torcedor, para todo mundo. Faltando a opinião, né? Assim, eu acho que os dois nomes, falamos sobre isso ontem,
são muito bons. Sampaoli e são Jesus. bem melhores. Podem transformar o cenário demais. O cenário do Vitor Pereira ficou assim, ninguém aguenta mais isso aqui e tal, resolve. O cenário com o Sampaoli é um cenário de esperança, porque ele é muito bom, ele faz os treinos, ele convence os jogadores. Mas o dia a dia dele, cara, isso ainda não teve nem o primeiro dia, eu não vou falar do dia a dia, deixa ele chegar. Sim. No dia a dia ele pode ter mudado, não sei. Mas aí isso implica numa outra questão, que é pensar na temporada do Flamengo. Então esse é um ponto para mim, mas conclui, Eugênio. Não, olha só o estrago que faz uma decisão equivocada, que foi a decisão equivocada de trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira lá atrás. Já são 4 títulos. O Flamengo já perdeu 4 títulos, né? E aí ele tem pela frente Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Um técnico que chega com 12 rodadas de Campeonato Brasileiro, isso já é um quarto da competição, mais ou menos? Perto disso. Mais ou menos isso, um quarto da competição. Coloca 8, 40. Né? São 8 rodadas do Brasileiro, 8. Não, eu estava vendo no 360, 12 rodadas. Não, são 13 jogos no total, do Brasileiro, 8. Não é isso, Pedro? Isso. Até o fim de maio, contando o contrato do Jorge Jesus, que iria até o fim de maio, são 8 do Brasileiro, 3 da Libertadores e esses 2 jogos com o Maringá pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil pode ser que tenha mais jogos, né? O Flamengo vai começar a jogar hoje, mas quando você deixa sem técnico o time, sem técnico. Com todo o respeito ao Mário Jorge, ele é um técnico interino do Sub-20 ali, que não imagino que esteja pronto para dirigir a dificuldade que é dirigir o peso do time como o Flamengo. Aí ele já perdeu um jogo na Libertadores, tem mais 3. Quando o Jesus voltar, sobrarão 2 na fase de grupos. E se os resultados não forem bons nesses 3 jogos agora? E se ele começa tropeçando no Campeonato Brasileiro? Ano passado, o Dorival chegou, o Flamengo era 14º colocado no Brasileiro, que a gente sabe que vai ser um campeonato muito disputado. Se o time não der boas respostas até lá, ele colocará em risco, e poderá até ser eliminado da Copa do Brasil até lá. Sim. Ele colocará em risco todo o resto da temporada. Essa é a grande questão para não Pedro Henrique Torre, mas para a direção do Flamengo responder. Obrigado, viu, Pedro? Valeu, gente. É o que o Flamengo está pensando exatamente, é isso aí. Quanto ele pode esperar, esticar a corda ao máximo e que compromisso o Jorge Jesus pode assumir também, de fato. Vai vir, afirma um compromisso que viria ao fim do contrato, então é tudo isso que está na mesa, o Flamengo está raciocinando nesse sentido aí. Um abraço. E outra, ele chegando não é apertar o botão e sair ganhando todo mundo. Claro, não, tem que treinar, tudo. Até de reconhecer um elenco. Então, mas talvez hoje seja um dia importante. Para dar tranquilidade, assim. Claro. Ilusório, mas vai que o Flamengo joga muito bem, 5-0, não sei o quê, todo mundo se encontra. Dá pra ir levando. Aí os caras... Como é que é? Dá pra ir levando. Mas perigoso também. Jorge Jesus, teve áudio vazado. O Jorge... Áudio vazado. Áudios vazados. Não foi áudio vazado. É no sistema de som do aí notícias em Portugal também, que são muito favoráveis a ele. Né? O áudio favorável a ele. Vazou. Só não sei se vai ser favorável da Turquia, né? Na hora que os turcos perceberem, traduzirem aquilo, o que eles vão achar do tal áudio vazado. Não creio que vão curtir muito, não, né? Vamos escutar o áudio? Antes da gente escutar o Mauro César Pereira trazendo as novidades dos bastidores, é o áudio do Jorge Jesus, deixando claro que falou com o Marcos Braz, que não falou nada de dinheiro. Coloca aí, por favor, Kaique. Amigo, aqui são 10 da manhã na Turquia, aí no Brasil são fuso horário, são de 6 horas. O que eu entendo desse áudio? Foi o que você falou, é óbvio que ele não foi vazado. Eu acho que esse áudio também tem aquele negócio, pra diretoria do Flamengo não falar que eu não fui, porque eu pedi muito, vou vazar esse áudio pra torcida saber a minha posição. Porque tem isso também, tem os dois lados. Alguém acredita que ele não vai pedir muito? Eu não acredito. É lógico que ele vai pedir muito. Vai. Claro dele. Sim, como todos os outros, como foi o Vitor Pereira. Todo mundo dele. Essa é uma questão, assim, eu acho até bobagem discutir. É óbvio que ele vai pedir muito. Ele é um técnico caro, ele ganha muito bem lá, tem uma proposta de renovação de contrato para 2 temporadas, cada uma recebendo 7,5 milhões de euros, que é um valor que o Flamengo não deve chegar. Acho que é por isso que tem essa discussão. Né? Ele teria que aceitar ganhar menos para vir para o Flamengo. Né? A grande questão é o tempo. Né? O tempo é grande, quase 2 meses, porque a última rodada do Campeonato Turco lá no dia 28, eles têm os 2 jogos da semifinal da Copa da Turquia antes disso,
tem o clássico com o Galatasaray no dia 21 de maio, então ele pode até estar disputando o título e tudo mais, mas pode chegar na final da Copa da Turquia, aí os jogos vai ter jogo invadindo junho, então vai dar quase 2 meses, hoje é dia 13, digamos que o último jogo seja 5 de junho, digamos, até ele chegar aqui e tal, começar a trabalhar 2 meses. Até lá o Flamengo já fez pelo menos 14, 15 jogos pelas 3 competições que disputa. Ele pode estar mal colocado no campeonato, ele pode ser eliminado da Copa do Brasil, ele pode até se complicar na Libertadores. A gente não sabe, não tem a menor ideia do que vai acontecer. Hoje o Mário Jorge, o técnico da base, é que vai comandar o time. 1, 2 jogos é uma coisa, agora você vai colocar o cara para treinar. O Fera não está mais lá. Né? Tinha umas matérias que o Fera comandou. E aí tem diferenças fundamentais. Não, que em 2019... Não, 2019 foi bem diferente. Primeiro, o Abel Braga se demitiu. Então o Flamengo ficou sem técnico porque o Abel Braga pediu demissão. O Fera assumiu e teve um confronto com o Corinthians. O Flamengo já tinha vencido em São Paulo por 1-0. Ganhou no Rio de novo por 1-0. Fez outros 3 jogos, CSA, Fortaleza, ganhou os 2 e empatou com o Fluminense. Aí vem a Copa América. Então tem 1 mês e pouco aí parado. E nesse mês... deu tempo de trazer o Jorge Jesus e ele trabalhou cerca de 3 semanas com os jogadores, exceto os que estavam convocados para suas seleções. Então ele ficou com um tempo bom para trabalhar. Ainda assim teve aquela dificuldade inicial. Foi eliminado da Copa do Brasil, correu grave risco na Libertadores, perdeu aquele jogo famoso lá para o Bahia por 3-0 dos gols do Gilberto e tal. Então, não é assim, chega, já resolve tudo, o elenco mudou, o grupo é diferente, o futebol brasileiro está um pouco diferente também em relação do que era quando ele chegou, acho que tem uma série de questões aí. Esperar por ele esse tempo todo, eu só vejo uma saída. Até foi uma sugestão que o colega ontem até na conversa falou, acho que só tem essa saída, Falso 9, que é um perfil no YouTube, né? Tem um canal no YouTube. Ele estava dizendo que a única saída é contratar um técnico com experiência, isso assim com muita boa vontade, tá? Muito boa vontade, que fique bem claro. O Flamengo não tem um auxiliar técnico permanente. Contratar um técnico que tem experiência treinando times profissionais, que é o caso do Mário Jorge, que é uma aposta da aposta, né? Trazer esse cara, colocar esse cara para trabalhar. Tipo o Lampard no Chelsea, mais ou menos, é um interino com a história que tem. Você traz, sei lá, você traz um cara, você tá o nome para estar fazendo nome, mas tem treinadores que treinaram o time de Série A. E um assistente do Jorge, por exemplo. Mas ele não vai sair de lá, né? Ele ia chegar no alguém que poderia ficar, de repente, eventualmente, com o Jorge depois. Talvez um nome indicado por ele. Pode ser. Sim, não. Eu acho que o Flamengo teria. Ele também não pode entregar tudo pro cara, né? Dá a chave então. Não, para já preparar o terreno para ele. Eu acho o seguinte: o Flamengo tem que escolher alguém. Se for o caso, em último caso, escolhe alguém. Contrata o interino. Nós vamos colocar o interino aqui. Falando sério, o que o Lampard está fazendo. E ele vai fazer o trabalho aqui durante esse período. Alguém que tem alguma experiência, não tem experiência treinando times profissionais de Série A. Quando ele chegar, esse interino não vai fazer parte da comissão técnica dele porque ele descarta. A gente sabe disso. O Fera foi descartado imediatamente. Então você vai arrumar uma outra função para esse cara. Ele vai trabalhar como mais um gerente, de repente um gerente que funcione no Flamengo, pode ser até o cara para dar um suporte para a diretoria, para ter uma linguagem, uma comunicação sobre aspectos técnicos e táticos que ninguém fala. Quem é que discute com o técnico do Flamengo sobre isso? Ninguém. Não é o Marcos Braz. Não tem essa qualificação. Então até esse cara pode ter uma outra função. Então, mas o cara vai querer ficar nessa função do Flamengo. Pô, tem técnico aí que tem time pequeno, está desempregado, não vai querer ganhar mais no Flamengo e ter uma chance de ser o cara que assume quando manda o técnico embora. O Flamengo troca de técnico toda hora. Não, 2 meses de treinador é um contrato longevo no Flamengo, pô. Então, assim, claro. Gente, vamos ser sinceros, 2 meses no Flamengo... É muita coisa. Vai ganhar no mínimo 400 mil reais. Eu quero dizer o treinador vai ganhar no mínimo 200 mil por mês. É a única saída que eu vejo e com muito boa vontade. Porque... a priori, da minha visão, não tem o menor cabimento você esperar ninguém por 2 meses. Não tem sentido, não tem cabimento. Você coloca tudo em risco, a temporada inteira em risco. Você pode estar perdido no campeonato, fora das outras competições. Isso não tem o menor cabimento. Até porque você não tem certeza de que vai dar certo. Ainda tem isso. As pessoas estão pensando assim como se fosse certeza absoluta. Ele vai chegar tudo... Não é assim. Cara, se fosse assim, pelo amor de Deus, o Guardiola ganhava a Champions League todo ano. Ele quer e não consegue. Porque alguma coisa acontece de errado no final. Tá de novo, voando. Atropelou o Bayern essa semana. Vai ser campeão? Não sei, pô. Pegar o Real Madrid, o Real não pega nem o campeonato inglês. A gente nunca sabe. Então, assim, tem chance. Eu acho que tem uma chance de dar certo. Tem maior do que qualquer outro treinador, claro. Porque ele tem um respaldo muito grande da torcida. E aí, o que vai acontecer? O Vitor Pereira colocava 3 zagueiros. Não pode jogar com 3 zagueiros. Aí se chega o São Paulo, ele vai pôr 3 zagueiros. Não pode jogar. O Jorge Jesus, 3 zagueiros é demais. Nossa, que estratégia esse português, né? 3 zagueiros dele. Eu sempre foi. É isso que vão dizer. Inclusive,
caras que atacavam o Vitor Pereira e atacariam qualquer outro treinador, porque já atacaram outros, reclamando até dessas escolhas de sistema de jogo, e vão mudar de opinião, como mudam sempre. Porque se for 3 zagueiros, vai ser os zagueiros que estão lá, que o Vitor botava também. E ele vinha escalando. Vai mudar muito. O Benfica é o Fenerbahçe, muitas vezes com linha de 5 ou com 3 homens na zaga. Ele tem trabalhado assim há algum tempo, ele também adota. Gente, esse sistema é usado no mundo inteiro. O Guardiola, por exemplo, está brilhando assim. Dessa maneira. É claro que tem situações que um dos zagueiros via meio que lateral, como o Léo Pereira. Cabe o jogador jogar. O que o Ake às vezes faz, mal comparando no Manchester City, o Léo Pereira também faz no Flamengo às vezes, que é o que eu falei do Palmeiras aqui, com a bola se coçou num 3-2-5, se a bola fica no 4-4-2, gente. Não tem tanta coisa assim. Essa demonização do esquema com 3 zagueiros. A última vez que o Brasil ganhou a Copa, inclusive, foi com 3. Né? Foi 100%. A gente é aquela coisa, eu quero criar alguma coisa pra falar mal. Então vai com 3 zagueiros. Depende do personagem. Assim, o Felipe Luiz não pode nunca jogar de zagueiro quando tá jogando bem, ok. Sabe? Então, assim, agora é uma pena. Em todos os sentidos, falta uma figura, talvez, no Flamengo, como foi o Carlinhos. Né? Que, aliás, foi o último treinador do Flamengo a ficar mais de 100 jogos. Né? Isso faz 30 anos. Né? Que é a figura que você pode falar, Carlinhos, de novo, fez o Lampard. Tá fazendo Lampard no Chelsea. Não quero de novo comparar o Flamengo e o Chelsea em termos de gastos, tal, mas é mais ou menos isso. Lampard, não vai dar para ser o ex-auxiliar do Potter, então vai você aqui, vai ficar até o final da temporada, do jeito que for. Vocês acham que o Dorival Júnior aceitaria isso? Não. Informação, não. É só maluco por quê? Não, informação. É só maluco por quê? Ele falou que ele aceitaria voltar. Não, assim, né? Eu acho assim. Eu acho que não pode ser um técnico que atingiu o patamar do Dorival. Tem que ser um técnico de um patamar menor, um cara mais novo, um cara que vai ver isso como uma oportunidade. Pô, vou trabalhar no Flamengo, vou comandar durante 2 meses, vou subir no palco, vou esquentar o lugar pro Jorge Jesus, mas eu posso fazer um bom trabalho, um destaque pra mim, depois eu tenho um emprego num clube que mas um novo que já tem história, né? Ou um novo tipo o Thiago Carpini. Não, acho que, sei lá, um novo que já dirigiu o time de Série A. Tá. É que ele vai para a Europa. O mas tem que ser um cara que dirigiu o time de Série A. Tem potencial. Mas e assim, com alguma identificação também. Nesse caso, eu acho essa coisa, não, o treinador de vários clubes tem que ter identificação, conhecer os bastidores. Então eu chamo encanador, não é isso, cara. Mauro, eu vou dar uma sugestão essa afinidade. Ao contrário de você, mas aí também envolve paixão mesmo e a verdade. Eu esperaria. Mas eu esperaria por quê? Talvez não eu esperaria até o fim do contrato. Mas com o Mário Jorge, ok. Mas com o Mário Jorge. Vou falar. Eu esperaria só até o fim do contrato, porque eu acho o seguinte... Eu entendo o que o Mauro diz. Será que ele vai ganhar? Mas pensando no que ele fez em 2019, eu pensaria assim, tá bom, que essa temporada vai embora. Mas que na próxima e nas outras a gente ganha tudo. Não, entregar uma temporada pela possibilidade de um técnico aí é muito amadorismo. Olha, aí nem a diretoria do Flamengo, com todas as bobagens que faz, mas aí vai botar um outro Vitor Pereira, vai botar jogar outro fora uma temporada. Mas já jogou fora. Jogou fora o Mundial agora. Jogou fora o Mundial de Clubes. Jogou fora o Mundial de Clubes. Então é certo ganhar do Real Madrid. Não era certo. Mas tiraram um treinador que tinha 8 meses de clube. Ia ganhar com o Dorival, você tem certeza? Não, mas eu não acho impossível, eu não faria o papelão que fez. Com a bolinha que estava jogando no final do ano passado, ia ganhar do Real Madrid. Mas não faria ou do Al Hilal. Eu acho que ganharia do Al Hilal. A temporada começa domingo, mas isso eu acho. Eu acho que a temporada começa domingo. É só um acho. Mas então é uma falta de planejamento. Não podemos trabalhar em cima de acho, eu acho. Mas o Jorge Jesus seria um otimismo de ter várias grandes temporadas. Pra mim seria. Pergunta pra como essas várias que pergunta pra torcida. Se você for perguntar... Paulo, pergunta pra torcida do Palmeiras, que é o grande rival hoje do Flamengo e conquista de título. Estacionou aí no Campeonato Paulista e ganhou a Supercopa. Tá bom o ano? Claro que não. Claro que não. Então, a temporada começa domingo agora. O que realmente interessa ainda vem. Essa é a questão. Começa já domingo. Aliás, o próprio Flamengo fez em 19, na temporada passada. O calendário é assim, ele coloca o estadual no começo, então isso tem uma repercussão, mas o que realmente alimenta a barriga... Já começou a Libertadores, já começou a Copa do Brasil e domingo começa a Brasileiro. Aí sim. Eu colocaria o Felipe Luiz. Eu colocaria o Felipe técnico. Mas ele tem vontade, ele conhece o estilo do Jorge Jesus, que ele jogou com ele. Amigo dos outros ali. Mas você acha que ele entraria na panela? Eu acho que não. É mais um acho. Mas então é um nome. Não, eu sei, mas você convencê-lo e falar, cara, ele tá jogando ainda. Vou pegar um jogador, botar pra treinar o time aqui, quer dizer, pô, um orçamento de 1 milhão, o elenco caríssimo. Sabe, uma no Brasil, eu acho que ainda vergonhosa agora nesse jogo contra o Fluminense, não acontece nada com o jogador, ninguém cobra nada dos jogadores, né, os caras trotando. E nem dos diretores, né, cara? O Felipe Luiz, eu acho que faria um bom trabalho. Mas ele não sei se ele pararia de jogar futebol. Você pode achar, o outro pode achar, não dá pra trabalhar em cima de acho. A questão é o seguinte,
Tem que ter um convenceu técnico. o Felipe Luiz O técnico agora, não pode ser um cara da base. É uma responsabilidade. De repente, se o Mário Jorge se revelar um novo Carlinhos, como o Mauro lembrou aqui, maravilhoso. Chega hoje, ganhou do Maringá, domingo ganha do Coritiba, depois ganha... Os jogos são até contra times que não são tão poderosos, convenhamos. Depois tem o Iublense lá, no meio de semana, no Maracanã. Você engata uma sequência boa e tudo, mas quem garante isso? Como é que você vai falar, não, vai dar tudo certo? Assim, é uma decisão muito importante. Aí tem um outro aspecto também, que é uma questão de altivez. Como é que um clube se curva a um profissional dessa maneira? Eu espero o futebol, você está falando isso. Isso não existe, gente. Sabe, como é que o Flamengo se coloca assim, de joelhos para uma pessoa? Pode ser quem for, nem que fosse o Zico, cara. Se o Zico ficasse hoje com 20 anos, não pode. Clube nenhum do mundo pode se curvar a um profissional, seja ele qual for, dessa maneira. Tem que ter altivez. Você tem que se respeitar. O torcedor do Flamengo ele não se dá o respeito muitas vezes. Ele se ajoelha para o Jorge Jesus como se ele significasse a certeza de sucesso. Eu tenho mais que ele tem que voltar, que só assim vai acabar essa história chata pra caramba, que é toda hora vem ou não vem, para ser um mas você acha novo, que ele faria um bom ou para ser trabalho? um fracasso. Eu acho que sim, que ele faria um bom trabalho, mas não sei se vai ser tão bom como as pessoas imaginam. E isso é fundamental. Talvez não seja essa maravilha toda. De repente você vai se criar, voltou o Jorge Jesus, ótimo, vamos voltar a jogar que nem em 2019. É muito provável que não, mas pode ganhar quase que tudo que ganhou e pode ganhar mais. Mas também quando ele voltar e se voltar, é ter esse ajuste de expectativa. Gente, ele é diferente, os jogadores são diferentes, o elenco, mesmo as mesmas pessoas estão diferentes e, lamentavelmente, em relação àquele time que, para mim, foi o maior time que eu vi no Brasil e na América do Sul no século, você tem que criar essa expectativa. A gente não vai passar por cima o rodo de todo mundo, com calma, com paciência. E ele fez um trabalho horroroso no Benfica. Olha, é mais fácil contratar o presidente do Porto para dirigir o Benfica. Ele fez como eu aprendi no caso, uma merda de trabalho. Mais de 100 milhões de euros também. Em contratações que ele pediu. Internamente, as pessoas não aguentam o Jorge Jesus no Benfica. Rapaziada, informação que chega é que o áudio já chegou na Turquia e muitos turcos, torcedores do Fenerbahçe, inclusive, estão revoltados com o áudio do Jorge Jesus. Aí tem até aqui o Twitter de um jornalista turco. Ah, você tá mentindo? Tô não. Até traduzir aqui tá escrito em turco, né? E aqui embaixo tá em português. Vamos lá. Foi divulgada uma gravação de áudio confirmando que Jorge Jesus havia falado com o vice-presidente do Flamengo, Braz. Registro da Globo diz... Não foi a Globo, foi o Papa, tá? Ele conta que não negociam financeiramente na negociação, diz que o Flamengo deve esperar e que faltam 1 mês e meio para o fim do campeonato na Turquia e que se reunirá com o presidente. Ou seja, isso aqui tá caindo como uma bomba na Turquia, porque o Jorge Jesus vai pra entrevista coletiva lá, fala que vai renovar, aí não renova, aí enrola pra cá, enrola pra lá, e os turcos estão começando a se sentir traídos pelo Jorge Jesus, o que pode culminar com uma demissão antes do final do contrato do Mister Jorge Jesus. É claro, evidente que derrotas do Fenerbahçe ajudarão demais nessa situação e vamos torcer para que isso aconteça. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.